Shalom a todos vocês. Como o apóstolo já falou, vamos dar continuidade à nossa jornada de estudo do que é esse ano, o 7º ano de descanso, que tem como nome Shemitah, que parece também Shabat, e que também tem conexão um com o outro, porque o Shemitah, que é ano de descanso, ele também tem outro significado que se chama ano de libertação. Ano de descanso, sim, é ano de libertação. Diga, o ano de descanso é o ano de libertação. Diga mais uma vez, o ano de descanso é o ano de libertação. E nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 15. Deixa aí engatilhado, antes de a gente entrar no texto, eu quero colocar mais algumas coisas aqui, muito importante, porque nós somos criacionistas. Você é um criacionista? Ou você é um darwinista? Ou você é um evolucionista? O que impera na sua mente? Os princípios da criação divina? Ou um fundamentalismo dentro do humanismo? O que é isso, apóstola? Aonde o homem, ele é soberano. E a força do nosso trabalho, soberana também. E a nossa inteligência e habilidade de desenvolver as coisas, também soberana. Isso é humanismo. É quando nós centramos a nossa força em nós mesmos. E o outro elemento que está em nós, todos nós, não só pelo academicismo, mas pelo construto pecaminoso, nós lidamos com uma natureza pecaminosa dentro de nós. E ela nos leva ao humanismo. Nesse sentido de que eu tenho forças e habilidade plena para vencer tudo. E a outra coisa que a gente lida também, muito forte, sem a gente perceber, é com a força da natureza. E alguns atribuem que essa junção da força humana e a força da natureza é o suficiente para a gente estabelecer todas as vitórias da nossa vida. Isso está intrínseco a nós e de uma forma muito sutil, vai nos levando a um egocentrismo de pessoa, de cultura, de cosmovisão, aonde o máximo sempre será a gente. E onde isso nasceu? Nasceu nesses elementos da natureza pecaminosa e da construção de sistemas ideológicos que se tornaram cultura entre os povos. E isso faz com que o homem hoje tenha, cada um de nós, mesmo nascidos de novo, tenhamos que desenvolver uma habilidade extrema para voltarmos para Deus. Como, apóstola? Como Deus, o soberano, o nosso soberano de todas as coisas. Eu sou, você é o Filho de Deus. E Ele nos dá força e sabedoria para conquistar. Ele nos dá habilidades para conquistar. Isso é diferente quando eu me coloco numa linha única que eu tenho a força. Parece coisa de super-herói. Mas às vezes nós lidamos assim. E aí o Shemitah fala disso, por quê? Porque se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que há um sistema celestial que construiu a terra. E Deus construiu esse sistema no planeta Terra, entre Ele
o planeta e o homem, que é a sua imagem e semelhança. Por isso iniciei dizendo que somos criacionistas. Posso ouvir amém, igreja? Somos criacionistas. Como criacionista, precisamos sempre crer e manter a nossa mente que o nosso Criador tem em suas mãos céus e terra. Posso ouvir amém, igreja? Você crer assim? Aonde nós nos pegamos, às vezes não crendo assim? Diante de uma grande luta, diante de uma pandemia como essa, a gente questiona: cadê Deus? Aonde está Deus? Será que Deus tem o domínio mesmo de todas as coisas? Será que Deus é bom? Será que Deus ama o homem? E por que sofremos tanto, administramos tantos problemas na terra? E esses questionamentos começam a colocar uma dúvida em nós, um relativismo. Será que a nossa fé é verdadeira? Será que os ciclos das coisas de Deus são mesmo verdadeiros? Ou isso é uma utopia? Ou isso faz parte do departamento religioso da minha vida, e fora desse departamento eu sou outra coisa? Será que nós somos de Deus em nossa totalidade? Ou a gente departamentaliza Deus? É muito importante que a gente pare e pense sobre isso, porque a palavra, a vida de Deus e o sistema da terra criado por Deus, ele é para nos devolver, é uma relação entre nós, o nosso Criador e nós mesmos, e todo o sistema planetário, terra, céus, estrela, lua, sol, tudo Deus construiu para trazer harmonia e governo ao planeta Terra, aonde Ele nos colocou para reinar, para governar. Posso ouvir amém? E isso tem tudo a ver, nós vamos ver aqui, tudo a ver com este ano, o ano do descanso. Se você não entender o funcionamento da terra, o funcionamento do homem, o funcionamento das semanas, Deus criou a terra em quantos dias, igreja? 6 dias, e o 7º dia, que faz parte da criação e do sistema de equilíbrio, Ele deu o quê? Para Ele mesmo? Descanso. Ele deu descanso para Ele mesmo, e esse descanso faz parte do equilíbrio e faz parte do sistema desse 7º ano. Então Deus criou a terra, o sol governando, a lua governando o dia, o sol a lua governando a noite e o dia também, o sol também, as estrelas também. E às vezes a gente pensa que isso é um misticismo religioso, somente uma parte ali. Não, isso faz parte da criação. E aí a terra é dada, é criada, e nós estamos dentro dessa criação colocados semanalmente 7 dias. Deus criou cada um dos dias. E aí criou 7 dias, o 7º para descanso. Depois o ano foi dividido em 12 meses. E há um sistema solar, lunar, que governa também isso. Depois você vai ver que Deus criou, e o homem assim, pela ciência de Deus, uma das tribos que estudava a ciência da criação, era a tribo de, quem lembra aí para me ajudar?
Era tribo, não era Gade, era uma outra tribo, vou lembrar. Tem também a primavera, outono, verão e inverno. Aliás, primavera, verão, outono e inverno. 4 estações que governam a terra. Quais são as estações que governam o Amazonas? Calor, verão, verão. Mas não é bem assim, do jeito que a gente está colocando. Na realidade, as chuvas fazem parte do tempo de descanso do norte da nossa nação, pegando outras nações. Governo dos dias, governo das semanas, governo dos meses, governo dos anos, governo das estações. Você pode perceber que todo o sistema, tanto de animais, quanto de plantas, quanto do homem, ele funciona diante desse governo. Quando você vai plantar, se você se tornar hoje um agricultor, você vai ter que aprender a lidar com o sistema lunar. Porque Deus criou a terra, a semente e todo o sistema, tanto nosso, orgânico, humano, biológico, humano, quanto das outras que existe no planeta Terra. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não sistematiza, não coloca, não compreende Deus nessa visão plena. Ele, o ser humano que Ele criou, imagem e semelhança dEle, e a terra. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a palavra de Deus, e pela palavra de Deus. Aí agora eu quero sim entrar com você em Deuteronômio capítulo 15, aonde Deus vai falar bem claramente, aí vários textos falam, mas Deuteronômio 15, pode entrar na tela, que eu não abri aqui, capítulo 15, versículo 1 a seguir, diz assim: ao fim de cada, quantos anos, igreja? 7 anos, farás remissão. Pode colocar na NVI para mim? Farás remissão. Remir é limpar. Limpar, tudo que você limpa. Quem gosta da casa limpa? Quem gosta da casa limpa? Levante a mão aí, se manifeste. Uma casa bem limpa traz um descanso, traz uma sintonia gostosa dentro da casa, traz. Remir é limpar, que é descansar, tirar o sujo para descansar. E nós conhecemos o autor da nossa vida, Jesus, que Ele é o nosso remidor. Posso ouvir amém? Então, no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser limpas, ou canceladas, ou perdoadas. No final de cada 7 anos, no final de cada 7 dias. Por que Deus instituiu o Shabat, o dia para o descanso? Que é o dia que você para, é o dia que você se limpa espiritualmente, se limpa emocionalmente, é o dia que você tem encontro com Deus, é o dia que você está trabalhando a sua alma, o seu ser, naquilo que você fez errado, é o dia que você para vir à igreja. Por exemplo, hoje é o dia que paramos para vir à igreja. Aqui você é confrontado, colocado diante da palavra, aqui Deus fala com você, aqui Deus limpa você, aqui Deus refrigera você, aqui Deus dá um restart na sua mente, Ele recomeça coisas que precisam, que você já está deixando, e Deus vai e te organiza para que você continue. Cada momento que nós paramos com Deus, isso acontece, mas especialmente o planeta e o nosso sistema mental. Se você quiser manter um sistema
e uma ordem dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, você precisa reunir semanalmente. Pode fazê-lo a cada 15, a cada um mês, mas não terá eficácia. Por que a visão celular, que é a igreja em casa, ela se torna tão forte, tão poderosa, tão conquistadora? Porque ela segue um protocolo divino. Toda semana ela se reúne. Ela se reúne na casa para estudar, para ouvir a palavra, para entender a palavra, para receber oração, para estarmos juntos em um pequeno grupo. E ali nós nos fortalecemos. Quem reúne 15 dias é bom, claro, não deixa de ser, mas o melhor e o sistema mais eficiente, comprovado já pela medicina, pela neurociência, e comprovado pelos sistemas de estudo, de treinamento de pessoa, e de tratamento de como nós temos que lidar com os sistemas da nossa mente. Se você recebe a palavra hoje, e você vem só daqui a um mês à igreja, você já está mais enfraquecido. É comprovado que se você vem semanalmente, que se você busca semanalmente, e outra, se você para diariamente para ler a palavra, lembra o que Deus disse para Josué? Josué, medita na minha palavra como? Quantas vezes? Dia e noite. Isso fala de quantitativo, matemática, dia e noite, no mínimo 2 vezes por dia, dia e noite. Dia e noite, porque tem demônio que trabalham de dia e tem demônios que trabalham de noite. Você precisa ser reabastecido de dia e você precisa ser reabastecido de noite. Você tem aprendido nesta igreja que você tem que dar ordem ao dia e você tem que dar ordem à noite. Tem coisas que acontecem só pela madrugada. Tem coisas que acontecem só durante o dia. Então nós temos que aprender o governo do dia, o governo da noite, o governo das semanas, o governo dos meses, o governo dos anos. E é isso que o Shemitah, isso aqui não é uma doutrina, isso é um princípio. E aqui estabelece descanso, cancelamento de dívidas. Verso 2, pode trazer a tela, o verso 2. Versículo 2. Vamos lá. Travou? Versículo 2. No ano de Canaã, as dívidas serão canceladas. Esse é o verso 1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que eu acho que deu problema aí. É Deuteronômio, capítulo 15. Vamos para o verso 2, que diz assim: este, pois, é o modo da remissão, do perdão. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Gente, isso aqui é de acabar. Nenhum israelita exigirá pagamento ao seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Verso 3. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Do estrangeiro poderia manter-se, então, a necessidade de ser pago uma dívida. Esse sistema aqui dentro do Shemitah, ele é um sistema que faz parte do governo econômico de Deus.
Deus tem um governo que rege uma forma de governar as finanças. Talvez o nosso humanismo, ele se retrata dentro das finanças, porque nós não permitimos ir para o governo de Deus nas finanças, nós preferimos ficar no nosso. Por que isso acontece com a maioria das pessoas? Porque as pessoas ainda não confiam em Deus. As pessoas ainda não se entregaram pela metade para Deus. E isso aqui era um sistema econômico que Deus colocou nesse ano de descanso, porque Deus não queria pobres na nação de Israel. Embora Israel sempre iria lidar com esse sistema, mas uma das formas de combater a pobreza no sistema econômico de Israel era pelo ano Shemitah, aonde um perdoava o outro da dívida. É um sistema econômico, mas é só dívida da parte financeira? Não. Você precisava também perdoar as dívidas emocionais. Mas não é só a dívida que o outro tem com você, mas é a dívida que nós geramos com o outro. Esse tempo, que é um tempo profético, diga um tempo profético, você precisa analisar quem você deve, a quem você deve perdão. Eu quero entrar um pouquinho aqui na vida de Jacó. Jacó, um dos patriarcas, o segundo patriarca da palavra, primeiro Abraão, segundo Jacó, terceiro Isaac, ele gerou uma dívida muito grande na sua vida, junto com sua mãe, dentro do sistema familiar. Eu quero que você preste atenção, porque os nossos maiores problemas de dívida, às vezes, estão no sistema familiar. E Jacó, a sua mãe, junto com esse filho, eles geraram um sistema de dívida contra eles mesmos. Porque a mãe idealizou, pensou, colocou isso, uma ideia de que o filho primogênito não deveria ser digno da primogenitura, por causa de N coisas que ela via na vida de Esaú. E ela começou a trabalhar então, para que Jacó, o segundo filho, recebesse a primogenitura. Agora, quando Jacó vai para receber a primogenitura, ele precisa, tanto ela quanto ele, eles precisaram criar um sistema de engano. Às vezes dentro da família, você está vivendo um ciclo de engano. Jacó viveu um ciclo, Abraão viveu um ciclo. Depois veio Isaac, viveu outro ciclo. Depois veio Jacó, viveu outro ciclo. Aliás, Jacó é o terceiro patriarca, não o segundo, como eu falei, é o terceiro. O ciclo familiar, eu queria despertar a sua memória, qual é o ciclo familiar que você vive. Porque o ciclo que Jacó viveu, aí eles então roubaram a primogenitura do irmão, enganaram o pai, receberam a bênção. Mas essa bênção custou um rompimento com a família, que ele fugisse do lugar onde vivia, dentro da sua família, e fosse para uma outra terra que a sua própria mãe e seu pai orientaram. A terra de Labão, o seu tio. Quando ele vai para Labão e encontra Raquel, se apaixona por ela, pede ela em casamento, trabalha 7 anos, o primeiro ciclo. Ele trabalha 7 anos para ter um casamento. É muito importante que na vida você está aqui, se você está aqui é solteiro, ou é divorciado, ou é viúvo, quer casar, você entenda que casamento
Precisa ter um ciclo onde você conheça a pessoa, um ciclo onde você entenda como é a vida daquela pessoa e como é a sua vida. Que você entenda também que casamento pelos preceitos divinos não é você se apaixonar e amanhã ir para a cama fazer sexo com essa pessoa. Porque não é assim, existe um sistema que é muito importante que você o siga, para que as coisas fluam. E Jacó fez esse sistema, não quer dizer que é 7 anos que você vai ter que namorar para casar. Mas hoje tem um estilo de vida nas pessoas. Eu namoro 2, 3 meses, aí já começo a transar com a pessoa, aí depois eu vou lá na igreja consertar o que eu tenho que consertar. Hoje nós fazemos muito disso aqui. Ovelhas que vão para o mundo, buscam uma coisa, fazem tudo errado, aí depois vem para consertar. Ou então até mesmo crente aqui dentro, vai, faz tudo errado, vem para consertar. Não é que você não deva fazer o conserto, mas saiba que você entrou num ciclo de engano, de mentira, de direções erradas, e você vai precisar administrar aquele ciclo. Às vezes as pessoas olham para cá para a gente e acham assim, o pastor vai consertar a minha vida, Daniele. Então eu faço agora errado, porque eu vou ali na igreja depois, eu peço perdão, e eu vou consertar a minha vida com tudo isso. Não é que você não receba perdão, claro que você tem perdão. Só que você vai administrar o caminho errado que você fez. E às vezes nós não queremos encarar isso. Jacó teve que encarar isso. Ele recebeu a Raquel, mas ele teve que trabalhar. Ele aí recebeu Raquel e recebeu Lia, aquele angu todo. E ele teve que trabalhar o segundo ciclo para receber, para que Raquel realmente ele pagasse a dívida do casamento. Então ele trabalhou 2 ciclos, 14 anos. Depois ele entra em um outro ciclo trabalhando para Labão. Quando ia terminar o 3º ciclo de 20 anos, Jacó decide romper com aquilo. Mas esses 3 ciclos, 2 pelas mulheres e mais um ciclo, quando chegou no ano 6º, ele disse, eu vou romper, porque eu não aguento mais ser enganado. Eu não aguento mais o peso desse problema. Às vezes nós demoramos até 3 ciclos para olhar para o nosso problema, para ver que nós enganamos, que nós mentimos, que nós fizemos do nosso próprio jeito e que nós precisamos agora nos responsabilizar. Querendo ou não, e agora eu queria falar aqui um pouquinho da soberania de Deus diante dos ciclos. Nós temos algo que Deus criou, que é a nossa autonomia, livre-arbítrio, mas ele vai até um limite. Ele está sobre o nosso livre-arbítrio, ele está embaixo da soberania plena de Deus. Então você vai fazer um monte de coisa dentro dos ciclos da sua própria maneira, com engano, com mentira, com coisas que você quer fazer da sua cabeça. Você não para ler Bíblia, você não busca como é que Deus quer que eu haja aqui nessa situação. Tipo Jacó assim. Mas eu quero que você entenda, que nós nascemos já dentro de um ciclo. Ciclo dos nossos pais, ciclos dos nossos avós. E Jacó nasceu dentro de um ciclo que já vinha do seu pai, Isaac. Eu quero que você olhe para isso, porque como tudo é sistêmico e uma coisa está ligada à outra, Jacó teve que enfrentar isso na sua vida.
Jacó teve que ver que ele tinha sim no seu caráter o engano, a mentira, a vontade de fugir do problema. Ele tinha sim no seu caráter uma dívida. E o que Deus quer que a gente olhe nesse ciclo? Enfrente as nossas dívidas, enfrente os nossos enganos, enfrente as nossas formas e maneiras de fazer as coisas. Jacó não teve problema com imoralidade, Jacó teve problema com caráter. Às vezes você não tem problema com sexo, mas você tem problema com a mentira, você tem problema com engano, você tem problema de não cumprir sua palavra, você tem outros problemas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Pode colocar para mim aí na tela, nós vamos ler até o verso 20, capítulo 30, versículo 11 até o 20. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil de fazer. Acho linda essa palavra. Eu digo, Senhor, ajuda nós. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do teu alcance. Pode ir seguindo? Não está lá acima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso, diga isso comigo, nada disso. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: nada disso, meu irmão. A palavra está bem aonde? Agora levante aí, se a sua Bíblia está aí no seu smartphone, ou se você tem a sua Bíblia aí de papel, diga: está aqui a palavra. Aonde está a palavra? Está longe? Está no mar? Está no céu? Está debaixo da terra? Aonde está a palavra de Deus? Está nas minhas mãos. Diga: está nas minhas mãos. Ele diz: a palavra está próxima de vocês, está na boca e está no coração. Aí você tem que perguntar para você mesmo, na autoanálise: está mesmo na minha boca a palavra de Deus? Está mesmo no meu coração a palavra de Deus? Por isso vocês poderão o quê, igreja? Diga: obedecer. Por isso, se você colocar a palavra de Deus no ciclo que Deus manda colocar, dia e noite, para dentro do seu coração, da sua mente, do seu espírito, você terá condição de obedecer. Pode aplaudir ao Senhor. Volte o texto de novo para mim, por favor. Você poderá, diga: eu vou poder obedecer. Esse ciclo de redenção de 7 anos, não é assim, entrou e o negócio vai acontecer. Diga: eu vou precisar obedecer. Por que ficou fraco aí? Vamos lá de novo? Força, força. Ok, esse ciclo de 7 anos que entrou, de restituição, de remissão, ele entrou nas nossas vidas, mas o que nós vamos precisar fazer, igreja? Obedecer, colocar a palavra para dentro do coração. Ei, você que tem uma guerra infindável na sua mente, você está lidando com você mesmo.
Isso pode até ter alguma coisa do seu pai, da sua mãe, do seu ciclo familiar. Pode não, com certeza tem. Mas agora é de responsabilidade sua. Venha para a cruz com essa carga. Venha para Cristo com esse problema. Venha para o remidor com a sua mente ruim. Sim, venha. Venha com seu mau caráter. Venha com suas distorções. Venha com tudo. Por quê? Porque Ele veio para redimir. Você pode aplaudir ao Senhor? E quando nós nos colocamos assim pelo Senhor, olhe, eu não sei se você já tinha lido esse texto, mas se você ainda não tem, hoje acabou de uma vez por todas a tua vitimização e a minha vitimização. Diga para seu irmão que está aí ao seu lado, aí ó, aí brother, acabou a tua vitimização agora. Volte o texto, vamos olhar para a palavra, vamos olhar para a palavra, vamos ler o texto todo junto aí, lá de cima, diga glória a Deus. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está na minha boca, no meu coração, por isso vocês terão condição. Diga, eu terei condição sim de obedecer. Você que às vezes é menino chorão, acha que não consegue vencer isso aí, eu quero lhe dizer que se você decidir crucificar a sua carne e andar com Cristo na sua vida, você vai conseguir obedecer sim. Vamos para o verso 15. Vamos seguindo aí esse texto. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e o quê? A prosperidade. Esse ano 7º, ele é um ano de vida. Que Deus abre os céus para que você seja perdoado, para que você viva, para que você se liberte da escravidão. Se você é escravo de algo, Deus está apresentando um ano para você trabalhar essa maldição na sua vida e você se libertar desta escravidão. Posso ouvir amém? Então vejo que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Verso 16. Pois hoje lhe ordeno que amem. Há uma ordem, igreja. Hoje Deus está nos ordenando o que é igreja? Amem ao Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos, guardem seus mandamentos, decretos, ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra de Manaus, o Amazonas, no Brasil, e aonde vocês colocarem as suas mãos, você recebe. Mas você precisa cumprir a primeira parte, que às vezes a gente é safado e quer só a última parte. Crente safado. Só a última parte. Ele diz: ame ao Senhor, andem nos seus caminhos. Quando você está com seus pés balados para as trevas, se lembre da igreja, venha para cá. Turma vai perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Eu vim tirar meus pés do caminho mau. Eu vim para a igreja. Posso orar aqui, pastor? Você pode orar pela minha vida? Você pode botar a mão na minha cabeça? Porque senão hoje eu estou preste a pecar e pecar feio. Por que a gente não é sincero assim? Por que a gente gosta e ama o engano? Andem nos caminhos, guardem os mandamentos, decretos, ordenanças, então vocês terão vida,
Uma pergunta, igreja, raciocine aí, da onde vem a vida? Da palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os que estão cansados, oprimidos, escravos, venham a mim, tomem o meu jugo, tomem o meu fardo, ele é leve. Eu quero terminar aqui dizendo que Jacó não conseguiu sozinho, ele precisou fazer uma aliança com Deus. Ele teve que erguer um altar, ele teve que fazer sacrifícios, ele teve que lutar com o anjo, porque ele estava voltando para a terra, mas a terra tinha muitos gigantes, e se ele não tivesse em aliança, ele mesmo não venceria os gigantes da terra. E ele fez aliança, e por causa da aliança, ele disse: Senhor, eu te servirei, eu engrandecerei o teu nome, eu obedecerei a tua palavra, agora me abençoa nessa terra. Esse foi Jacó. Quando ele voltou, ele estava em aliança. Quando ele possuiu a terra, ele fortaleceu a aliança. Ele era um escravo emocional da briga entre ele e o irmão. Talvez você é um escravo emocional em relação a pai, em relação a irmão, em relação a mãe, alguém na sua vida. Jacó foi um escravo emocional e ele precisou entrar e decidir: eu estou indo, fechando 3 ciclos, 20 anos, estava para fechar 3 ciclos de 7, ele disse: eu vou romper. O dia em que você disser: Senhor, faço aliança contigo para romper esse pecado, você vai ter Deus diante de você. Mas não pense que a guerra acabou, porque eu não estou aqui para lhe enganar. Você vai enfrentar o espiritual da sua carne, os demônios da sua carne, o engano da sua carne. Existe um outro personagem da Bíblia, Sansão, que ele, num ciclo de 7, que passou com os midianitas, aonde entrou a redenção dele. Mas quando entrou a redenção de Sansão, foi diferente da redenção de Jacó. Ele já estava cego, ele já estava aleijado, ele já estava mutilado pelo ego pecaminoso. Queria que você se colocasse de pé. Você é um adulto. Aqui estamos numa reunião de jovens e adultos. Você vai esperar ser mutilado igual Sansão foi? Queimado às vistas, posto em cordas maiores, para você enfrentar seu ego pecaminoso? Você vai esperar chegar o dia da quebra do seu casamento? Você vai esperar chegar o dia aonde a maldição estará tão grande que você vai ter que administrar todas as perdas que elas geraram pelas suas próprias mãos? Como você vai fazer? O ano de Shemitah é um ano do perdão. Ano do perdão é um ano de enfrentamento de dívidas. Que dívida você tem? Que dívida emocional, que dívida espiritual, que dívida sexual, que dívida financeira, que dívida você tem com seu marido, que dívida você tem no seu casamento? Você paga certinho? Você paga os tributos do casamento na sua relação? Você vive isso?
Ou você está tão endividado e escravo que você não dá mais conta de nada na sua relação. Seu casamento é uma fachada. Você vai arrebentar ele, ou você vai dizer: entro neste ano para caminhar uma jornada de restauração na minha vida e na minha família. Foi isso que Jacó fez. O que você vai fazer? Terminar de arrebentar tudo? Ou você vai decidir? O ano chegou. O que você vai decidir? A palavra diz: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe escolher. Queria que você colocasse sua vida agora diante dessa palavra. Coloque a mão no seu coração e ore. Nós mesmos não conseguimos por nós, mas em Cristo nós conseguimos vencer as nossas guerras. Ore agora. Coloque o que você precisa colocar diante do Senhor. Pai, nós colocamos as nossas vidas com temor e tremor. Colocamos também as nossas dívidas. Meu Deus, pagar dívidas. Pagar dívidas ou perdoar dívidas. É isso que se resume esses 7 anos. Espírito de Deus, sonda e conhece o coração da tua igreja que está aqui presente, que está nas suas casas. Olha para o nosso coração. Mostra agora as nossas dívidas diante de nós. A dívida que está oculta, mas que ela gera pedágio, gera imposto no mundo do espírito e aciona demônios e fortalezas contra a nossa vida. Espírito de Deus, tem misericórdia de nós nesse ano. Esse ano onde os céus se abrem, onde os ciclos celestiais dos céus e da terra, do governo humano, do governo da igreja, do governo da nação, do estado, da família, do casamento, o governo da vida pessoal, tudo está nesse ciclo, porque nada é maior do que a tua soberania, ainda que nos deste autonomia nesta terra. Há um limite para a nossa autonomia. E nós nos colocamos agora a nos submeter à tua palavra, a obedecer à tua palavra. Aquilo que está oculto, a dívida oculta, a dívida que não temos consciência, mas que ela opera contra nós, mostra-nos, Espírito de Deus. Traga pessoas, traga situações para nos mostrar toda e qualquer dívida. Limpa-nos, Espírito de Deus, diante dos céus e da terra. Aquilo que precisamos fazer para nos limpar, para perdoar. Aquilo que precisamos fazer para entrar na remissão. Também capacita o nosso coração para perdoar. Capacita-nos, Deus, para perdoar. Perdoar nem sempre é obter o valor de novo, mas perdoar, sim, Senhor, é a nossa liberdade de vida, é a nossa liberdade espiritual. Fortalece a tua igreja, aqueles que precisam perdoar dentro da família, aqueles que precisam perdoar, meu Deus, pais, avós, aqueles que precisam perdoar amigos. Se nós não nos posicionarmos no perdão, nós não teremos remissão. E hoje nós proclamamos que o teu Espírito fortaleça cada um aqui, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga: Senhor, hoje eu peço perdão pelos meus pecados. Tu és o remidor e eu sou pecador. Eu me coloco
diante do teu sangue, crendo que tu és o único Deus que perdoa os meus pecados. Morreste por eles para me perdoar de todo o pecado. Por isso, eu renovo a minha aliança com Jesus, o meu remidor, e peço força também para remir aqueles que eu preciso perdoar. Em nome de Jesus. Diga: Pai, eu me entrego ao teu senhorio e à tua liderança maior. Também, se você está aqui hoje na igreja, veio a esse culto, e pela primeira vez você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o dia de remissão, esse é o dia de perdão dos nossos pecados também. Tem aqui alguém hoje que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está na sua casa e você quer fazer essa aliança com o Senhor Jesus, você pode nos escrever. Tem alguém sim online que vai lhe abençoar e vai lhe receber no corpo de Cristo, porque a remissão dos nossos pecados é tudo o que nós precisamos. Vamos louvar ao Senhor agora. E você da Babilônia sobre o povo de Israel, quebra todos os jugos da nossa vida, da nossa casa. Nós profetizamos neste ano que queremos os nossos jugos quebrados. Ainda que não tenhamos força, nós damos a nossa vida ao Senhor para que do céu venha forças. E eu profetizo sobre cada família, jugos quebrados, libertação de drogas, libertação da ruína, libertação de amarras, libertação de escravidão, libertação de obra das trevas. Meu Deus, toma também as obras das mãos do teu povo, trabalho, cada empresário aqui, cada trabalhador aqui hoje nesse culto. Uma das coisas que este ano restaura é trazer restauração, descanso na área financeira. E nós proclamamos sobre essas famílias onde tem opressão financeira, jugo de ruína, de miséria, aonde tem escravo aqui, amarrado, angustiado pelas cordas das dívidas. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Hoje nós levantamos as nossas mãos para dizer: Senhor, dá-nos libertação de toda a dívida, dá-nos o perdão de toda a dívida, dá-nos a quitação de toda a dívida. Meu Deus, pessoas que estão aqui online, mas estão seriamente presas em dívidas financeiras, empresas que já estão vivendo ruínas, já estão vivendo falência. Eu entro hoje orando no nome de Jesus e por esse tempo e ciclo que está sobre o planeta Terra, que o milagre do Senhor alcance a tua empresa, alcance a tua vida, alcance o teu trabalho, e todo decreto de ruína, de maldição, de falência esteja quebrado hoje na autoridade do nome de Jesus e pela soberania do Altíssimo, que opera sobre os céus e terra pela sua palavra e para fazer cumprir a sua palavra em nossas vidas. Eu profetizo que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida, te liberte dessa dívida, te liberte dessa ruína. O Senhor vai abrir um caminho novo. Ele não será fácil, mas Ele é novo. Ele não será fácil, mas Ele é novo. Entre por Ele, siga a direção do Espírito. A palavra diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Ela vai te direcionar, ela vai te dar vida, ela
ela vai te dar prosperidade. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua empresa, abençoo a obra das suas mãos. E nós levantamos as nossas mãos para abençoar a nossa terra. Agora ore por Manaus, ore pelo Amazonas, porque essa é a terra que Deus nos deu. Levantamos as nossas mãos para abençoar a nossa terra, o Amazonas. Seja bendito, seja próspero. Nós ordenamos que todo espírito de ruína, falência, todo espírito maligno de miséria, de maldição, de enfermidade, de destruição, não prospera na nossa terra. Bata em retirada, em nome de Jesus, dos hemisférios espirituais e físicos, nos ares e na terra e embaixo da terra. Nós proclamamos como igreja e autoridade do Senhor Jesus nessa terra, que o Brasil é do Senhor Jesus, o Amazonas é do Senhor Jesus, Manaus, a nossa casa é do Senhor Jesus. Nós viveremos abençoados, nós viveremos na direção do Senhor, e todo jugo de Satanás não prospera na nossa nação, nem no nosso estado, nem na nossa família e nem na minha vida. Você pode dizer amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te dê uma semana de vitória, de êxito, e a vida do Senhor esteja abundantemente sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Vá em paz, igreja do avivamento. Uma semana de vitória, de vida e prosperidade, em nome de Jesus.